Olá, oitavo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, nós vamos começar hoje um novo capítulo, o capítulo 15. A gente falou nos capítulos anteriores sobre o sistema solar, a Terra, a Lua, os movimentos da Terra e da Lua dentro do sistema solar. E agora, nesse capítulo, a gente vai falar como que os movimentos do planeta Terra se relacionam com as estações do ano. Por isso eu peço que você pegue o seu livro de ciências do SAS, o livro 4, e abra aqui na página 28 para a gente dar início a esse capítulo. Na abertura desse livro, a gente estava conversando sobre as frutas, os legumes, que a gente sabe que às vezes a gente gosta e não tem em todas as épocas do ano. E alguns de vocês me falaram que isso tinha a ver com o clima, que épocas diferentes do ano tinham climas diferentes e dependendo do clima aquela planta dava ou não seus frutos. E realmente a gente sabe disso, mas por que será que nem todas as regiões do nosso planeta têm as variações climáticas iguais? A gente sabe que, por exemplo, na região norte e nordeste, aqui do Brasil mesmo, a gente não percebe tanta diferença entre o verão e o inverno. Aqui na nossa região sudeste, as diferenças não são tão grandes assim. Mas vai lá para a região sul. Com certeza, se você for durante o inverno, você vai precisar levar roupas especiais para suportar o frio lá. Em algumas cidades, as temperaturas chegam a ficar próximo de zero e existe até a possibilidade de nevar nessas cidades. Gente, o clima pode variar muito de acordo com a localização da onde a gente está em relação ao globo terrestre. E quando a gente fala no Brasil, por que o Brasil tem todas essas variações? Porque o Brasil é um país de localização, de proporção continental. Ele ocupa grande parte do continente da América do Sul. E é por isso, então, por causa da sua extensão no continente, que a gente consegue, num único país, observar tantas variações assim. Então, olha aqui, gente, na página 29, nós temos duas fotografias de duas cidades brasileiras durante o inverno. A primeira cidade é Floresta, no sertão do estado do Pernambuco. Olha só o pessoal andando de sombrinha, guarda-chuva por causa do sol, de tão calor que tá. E a segunda foto aqui é em Santa Maria, cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul. E a gente pode observar aqui tudo branquinho, pessoal com roupas de frio, né? Por causa do tanto de frio que fez naquela região. Gente, e quais são os fatores que vão influenciar isso, essa diferença climática nessas épocas do ano? O fator que influencia isso se chama latitude. A latitude é a distância entre um ponto da Terra e a linha do Equador. E a gente mede isso em graus. Então a gente mede quantos graus ao sul da linha do Equador ou ao norte da linha do Equador. Então, se a gente pegar aqui a Terra, né, gente, esse globo tá bem michuruquinha, mas serve, né? Então, temos o sul e o norte, aqui é a linha do Equador. Lembrando que o eixo da Terra é levemente inclinado. Eu fiz uma inclinação aqui que a gente pode observar, né? A gente vai falar, por exemplo, a cidade de Floresta, essa primeira, ela está localizada 8 graus ao sul da linha do Equador. Então, 8 graus ao sul, aqui pertinho da linha do Equador. Agora, já a cidade, então, de Santa Maria, ela está situada 29 graus ao sul da linha do Equador. Então, ela está mais distante da linha do Equador. E por que essa distância aí da linha do Equador faz diferença? Vocês já pararam para pensar? É porque, gente, quando estamos próximo da linha do Equador, os raios solares vão atingir a Terra perpendicularmente. Então, vamos supor, o Sol está aqui, né, em alguma região, os raios solares vêm e atingem a Terra perpendicularmente aqui, ó, próxima à linha do Equador. Então, se a gente passar um traço aqui, aonde está a pessoa, esse raio solar está atingindo aqui a Terra
perpendicular. Agora, quanto mais longe estamos da linha do Equador, seja ao norte ou seja ao sul, o que acontece com esses raios solares? Eles vão atingir a Terra inclinados. Ó, quando a gente põe aqui o raio, e daí a gente vai traçar aqui, ó, a Terra. Olha a inclinação, não está mais perpendicular. E é por conta dessa inclinação aqui, ó, que a gente vê o ângulo, que é diferente, aqui é perpendicular, o ângulo de 90 graus, e aqui não é um ângulo de 90 graus, por causa desta inclinação que a gente tem essa diferença. Quando os raios solares atingem de maneira perpendicular à Terra, a gente vai ter altas temperaturas. E quanto mais inclinado os raios solares atingirem o nosso planeta, menor vai ser a temperatura. Então, quanto maior a inclinação, menor a temperatura. E é por isso, então, que quanto mais ao sul, maior a inclinação, menor a temperatura. Ou quanto mais ao norte, maior a inclinação que os raios solares atingem a Terra, menor a temperatura. Por isso que nós temos temperaturas extremamente frias nos polos e temperaturas mais quentes aqui na região da linha do Equador, com pouca variação de temperatura nessa região da linha do Equador, ok? E, gente, então a gente vai falar que o que está influenciando, né? Por que os raios solares, eles vão atingir a Terra com esses ângulos diferentes, né? Um é perpendicular e o outro é inclinado, é por causa do formato da própria Terra. A Terra tem o formato esférico, né? Então, por causa deste formato esférico da Terra, vai fazer com que os raios solares atinjam de maneira diferente, com ângulos diferentes, a superfície da Terra. E além disso, a gente tem esse eixo de inclinação aqui, ó, que vai fazer com que ora o sul esteja mais próximo do Sol e o norte mais distante, e ora ao contrário, quando a Terra girar, ok? Gente, é assim que a gente vai entender as estações do ano. Esse eixo inclinado contribui para que a gente tenha estações do ano opostas, dependendo do hemisfério da Terra que nós estamos falando. Então, nós sabemos que aqui agora no fim do ano, no hemisfério sul, é verão. E lá no hemisfério norte, Natal, gente, é inverno, neve, né? Porque eles estão mais distantes dos raios solares, e nós estamos mais próximos dos raios solares. Então, por isso que as estações do ano são inversas aí nos dois polos, nos dois hemisférios da Terra. E virando aqui na página 32, a gente vai falar sobre os movimentos da Terra, começando pelo movimento de rotação. Gente, a gente já falou que os movimentos de rotação, o movimento de rotação é quando a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, como se fosse um peão. E é esse movimento de rotação que determina os dias e as noites. Então, o Sol vai nascer do lado leste e durante o dia parece que ele está se movendo no céu. Mas quando a gente viu o sistema solar, o Sol estava paradinho lá. E era a Terra que gira ao redor do Sol e é a Terra que gira ao redor de si mesma. Quando a Terra gira ao redor do Sol, nós temos o ano e as estações do ano. Mas quando a Terra gira ao redor de si mesma, no movimento de rotação, nós temos então um lado da Terra que está recebendo os raios solares e o outro que não está recebendo os raios solares. No lado da Terra que recebe raios solares, nós temos o dia. E o lado da Terra que não recebe os raios solares, nós temos a noite. E conforme então a Terra vai rotando, isso demora cerca de 24 horas para ela dar uma volta completa, a gente vai ter então as faixas, né, de horários da Terra, né?
Então a gente sabe, por exemplo, que na Europa, dependendo do local da Europa, eles estão 4 horas à frente da gente ou 5 horas à frente da gente, né? Por que disso? Por causa do movimento de rotação da Terra, tá bom? E lembrando sempre que o eixo da Terra é levemente inclinado. Pessoal, para terminar a aula de hoje, eu peço que vocês façam o Agora é com você aqui da página 34, que a gente vai corrigir na nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!